Bom, vamos agora à última apresentação do dia, da Sara Pentsnauer e do Natan Correia. Então, Natan e Sara, com vocês. Tem que dar uma zica. Pega esse aqui, ó. Vai lá. 1, 2. Isso aqui já está gravando também os erros de gravação. É making off. Não é? Pode ir? Pode, já está gravando. Boa tarde. Sei que já está todo mundo desgastado, cansado, que é a última apresentação do dia, mas vamos lá, que já está acabando. Eu me chamo Natan, sou aluno do curso de farmácia e hoje eu vou apresentar junto com a Sara o artigo Quality of Life, Socioeconomic and Clinical Factors and Physical Exercise in Persons Living with HIV/AIDS, que seria qualidade de vida, fatores socioeconômicos e clínicos e prática de exercícios físicos em pessoas que convivem com HIV. Esse artigo ele foi publicado em uma revista, que é a revista da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Essa revista é uma revista de acesso livre, então qualquer pessoa consegue acessar pela internet, não precisa pagar a taxa nem nada. E para realizar a taxa de publicação de um artigo original, revisão ou de comentário, a taxa é de R$ 3.800. Só que antes da pandemia, essa revista não cobrava taxa para publicação. Agora, após a pandemia, ela está cobrando taxa para publicação de artigos. E para a comunicação breve, está cobrando a taxa de R$ 3.200. O fator de impacto dessa revista é de 2,7 e ela está classificada como Qualis A1 em saúde coletiva. Aqui falando um pouquinho sobre os autores do artigo, essa aqui é a autora principal, que é a Rafaela Caterine. Ela é formada em Educação Física e é mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física e tem linha de pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRN, que tem linha de pesquisa sobre avaliação do desempenho humano e saúde humana e cuidados das pessoas também na UFRN. E esse aqui é o autor, Paulo Moreira Silva Dantas. Ele também é formado em Educação Física e ele é doutor em Ciências da Saúde e tem pós-doutorado em Saúde e Sociedade e também é mestre em Ciências e Motricidade Humana. Agora, o porquê a gente escolheu esse artigo? Eu faço parte do projeto Felipe, que é da área de farmacologia clínica. E a Sara faz parte do projeto da Camila, que fala sobre epidemiologia. Aí a gente já vê aí que são áreas bem distintas. E para escolher um artigo que tem a ver com essas duas áreas é um pouquinho complicado. Aí a gente pesquisou bastante e chegamos à conclusão que esse artigo, que ele fala sobre pessoas vivendo com HIV, e está dentro do termo da pesquisa sobre farmacologia clínica, e também fala sobre um pouquinho de epidemiologia, fala sobre as análises e afins, que vocês vão ver logo à frente. Agora, no artigo anterior, a gente viu falando sobre HIV, só que sobre um aspecto mais molecular. Aqui a gente vai buscar falar uma introdução sobre o HIV, o que é a doença causada, só que também visando o aspecto mais social, sobre qualidade de vida e afins. O HIV, ele é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana. E, geralmente, as pessoas confundem um pouquinho o HIV e a AIDS. A AIDS, ela é a doença causada pelo HIV. E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana. Ela enfraquece o sistema imunológico dos indivíduos que contraem o vírus do HIV e torna eles suscetíveis a doenças oportunistas. Então, quando o indivíduo ele tem o HIV no seu organismo, que o HIV, como foi falado na apresentação anterior, ele afeta os linfócitos TCD4, ele tem o acometimento do seu sistema imune. E, nesse momento, ele começa a apresentar alguns sintomas por conta dessa infecção. E esses sintomas são perda de peso, febre, fadiga
e principalmente as infecções recorrentes, por conta da fragilidade do sistema imune por conta do vírus. E vale ressaltar que as pessoas geralmente não morrem de AIDS, mas sim pelas co-infecções devido ao decaimento do sistema imune. E, atualmente, não há ainda uma cura para infecção por conta do HIV. E as pessoas têm de conviver com ele. Só que, de um tempo para cá, antigamente, a fatalidade por conta da infecção do vírus era muito maior, porque houve o surgimento das chamadas terapias antirretrovirais, que retardam a replicação do vírus, impedindo seu avanço e impedindo que as pessoas atinjam a condição conhecida como AIDS, que causa essa depressão do sistema imunológico. Então, com isso, as pessoas que são acometidas pelo HIV conseguem ter uma maior sobrevida, gerando as pessoas que convivem com HIV, porque como ele não há uma cura para ele, só esse tratamento de terapia antirretroviral que retarda o avanço do vírus, elas têm que conviver com o vírus no seu organismo. Bom, gente, praticamente todo mundo conhece, eu sou a Sara, sou aluna de farmácia, sou aluna de graduação aqui no PES. Eu vou dar continuidade ao nosso artigo. Então, antes de falar do artigo propriamente dito, a gente também queria introduzir o que seria a qualidade de vida. A qualidade de vida é uma perspectiva do próprio indivíduo na sua posição da vida. E essa perspectiva, essa percepção individual, ela pode estar relacionada a diversas coisas, pode estar relacionada à cultura, aos valores, em relação aos objetivos daquele indivíduo, as expectativas, as preocupações. E nessa perspectiva, o nosso artigo, ele verifica a incorporação de aspectos relacionados à saúde física e mental, psicológica, e ao nível de independência do relacionamento social, dentro desse espectro da qualidade de vida. Por que, então, é importante a gente investigar a qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV? Essa investigação ela se torna importante para pessoas que convivem com HIV, principalmente pelo desenvolvimento dessa infecção, pela necessidade de um tratamento medicamentoso, pelo aumento da sobrevida com o advento, né, como o Nathan falou, do surgimento das terapias antirretrovirais. Esse indivíduo, ele começou a ter uma maior expectativa de vida, mas não necessariamente isso pode refletir numa melhor qualidade de vida. Então, por isso que se necessita estudar essa qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV. Então, o nosso artigo tem como objetivo analisar se, de fato, aspectos socioeconômicos, clínicos, hábitos de vida saudáveis vão estar associados à qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, agora, iniciando a nossa metodologia, o nosso estudo trata-se de um estudo explorativo, descritivo, transversal, com pessoas convivendo com HIV. Essas pessoas elas estavam sendo atendidas em 2 hospitais no estado do Rio Grande do Norte, o Hospital Giselda Trigueiro, no município de Natal, e o Hospital Rafael Fernandes, no município de Mossoró. Esse estudo foi feito entre abril de 2012 e junho de 2014. A gente construiu essa imagem só para tentar explicar um pouquinho do que seria esse tipo de estudo que o nosso artigo desenvolve. Então, se trata de um estudo observacional, ou seja, o pesquisador ele não vai interferir no curso daquele estudo, ele vai observar o desenrolar daquele fato que ele está estudando. E dentro dos estudos observacionais, eles podem ser divididos em analíticos ou descritivos. Então, um descritivo ele vai se limitar a levantar hipóteses e ver se aquelas hipóteses de fato são verdadeiras. E o nosso estudo é um estudo descritivo transversal, ou seja, ele vai coletar dados em um ponto do tempo, ele vai selecionar um período de tempo onde ele vai coletar esses dados e ver como eles se relacionam com a doença. Então, no nosso caso, os dados de qualidade de vida. Aí a gente trouxe, né, imagens bem ruins, porque aqui tinha no Google dos hospitais, então a gente tem o Hospital Giselda Trigueiro, no município de Natal, e o Hospital Rafael Fernandes, no município de Mossoró. O nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
E a nossa amostra ela foi não probabilística e consecutiva. O que isso significa? Que foi o próprio pesquisador que determinou a amostra dele, não foi uma amostra aleatória da população. Ele definiu qual seria a amostra dele. E aí, como se constituiu essa amostra? De início, 275 pessoas foram abordadas e convidadas a participar desse estudo, sendo que 48 não prosseguiram. Né? Dentre esses 48, 46 recusaram por falta de tempo, falta de interesse, e 2 começaram, mas não chegaram até o fim da entrevista. Então, no fim, a nossa amostra continha 227 pessoas vivendo com HIV de ambos os sexos. E aí, os critérios de inclusão e exclusão que ele adotou foram os seguintes, né? Os critérios de inclusão: diagnóstico positivo para HIV, está sendo acompanhado pelo Serviço de Atenção Especializada em HIV, e ter idade igual ou superior a 18 anos, sendo de ambos os sexos. Os critérios de exclusão seriam indivíduos que apresentam qualquer tipo de condição médica ou cognitiva que impedisse de compreender os procedimentos da pesquisa. A gente vai ver, Natan vai abordar, que foi uma pesquisa feita com questionários. Então, se o indivíduo tinha alguma dificuldade para responder esse questionário, seja por uma limitação causada por uma doença, ou até mesmo, a gente está aqui em casos de presos com escolta policial, achei isso muito específico. Achei muito específico, mas aí ele incluiu no critério de exclusão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi feita a coleta de dados, que foi feita através de questionários, aqui a Sara adianta um pouquinho. Essa coleta foi feita por meio de entrevistas pessoais em local reservado, para poder a pessoa ter mais, ficar mais à vontade para expor suas situações. E os instrumentos de pesquisa foram aplicados por 2 avaliadores que foram previamente treinados. E os questionários que foram utilizados, o autor não disponibilizou nem na metodologia, nem na bibliografia, para a gente saber quais foram utilizados ou como foram os questionários. A gente até tentou buscar, mas não conseguimos achar nada. E esses questionários, especificamente, avaliaram os aspectos socioeconômicos e demográficos. Foram analisados sexo, idade, escolaridade, estado civil, raça, nível socioeconômico, dependente da renda familiar, vínculo empregatício e prática ou não de atividade física como hábito saudável. E falando agora sobre a coleta dos parâmetros clínicos, a parte sobre o tempo de diagnóstico da doença e o uso e o tempo de medicação foi perguntada diretamente às pessoas juntamente com o questionário. E os dados sobre o estágio clínico da infecção, a contagem de linfócitos TCD4 e a carga viral foi coletada a partir de prontuários, se assemelhando um pouco do que a gente faz na pesquisa do Felipe, coleta de dados através de prontuários. E para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado esse questionário chamado CAT-QO, não sei se a pronúncia é assim, que foi proposto por Holmes e Chia e está validado para pessoas vivendo com HIV no Brasil. Este questionário ele possui 34 questões que são distribuídas em 9 domínios. E esses domínios eles são apresentados dessa forma, cada domínio com várias questões. Não necessariamente cada domínio tem as mesmas quantidades de questões que os outros. Um pode ter 2 questões, outro ter 5, não é homogêneo. E esses domínios são função geral, que aborda aspectos do cotidiano da pessoa, como se ela se sente provavelmente indo à escola, coisas assim, do cotidiano. Satisfação com a vida, preocupação com a saúde, preocupações financeiras, preocupação com a medicação, aceitação do HIV, preocupação com a confidencialidade, confiança no profissional e função sexual, sendo esses os 9 domínios. E para responder às questões desse questionário, as pessoas foram instruídas a pensar nas suas últimas 4 semanas. E as respostas, elas têm pontuação de 0 até 100 pontos. Por exemplo, todo o tempo seria 0.
A maior parte do tempo, 25 pontos. Parte do tempo, 50 pontos. Pouco tempo, 75 e nunca 100 pontos. E a partir dessa pontuação é feito uma escala do tipo Likert de 5 pontos. Essa pontuação. E analisar essa pontuação é feito da seguinte forma: quanto maior o score no final, a média, menor vai ser o impacto da infecção pelo HIV na qualidade de vida dos indivíduos. E nessa parte de análise dos dados coletados, foram calculadas as frequências médias de padrão dos dados socioeconômicos, clínicos e de pontuação dos domínios da qualidade de vida. E, posteriormente, foram selecionadas as variáveis para serem incluídas no modelo de regressão múltipla, que será explicado posteriormente pela Sara. E essa escolha foi feita utilizando o teste T-Student, para comparar os scores médios de cada domínio entre os níveis de cada variável. E foi selecionado para a inclusão no modelo de regressão múltipla as variáveis que apresentaram valor de P menor do que 0,1. A gente até procurou saber por que esse P de menor do que 0,1, porque geralmente é feito sobre menor do que 0,05, mas a gente olhou outros artigos e vimos que para esse tipo de questionário, esse valor é utilizado, geralmente. Não achamos nenhuma outra explicação para isso. Bom, dando continuidade ao que o Nathan estava falando, ele utilizou o teste T-Student para ver quais variáveis ele iria comparar com os domínios do questionário. Então, no teste T dele, ele utilizou esse T menor que 0,1. E o que é o teste T-Student? É uma estatística usada para determinar se há uma diferença significativa entre as médias de dois grupos em alguma determinada característica. Então, trazendo um exemplo prático para tentar entender o teste T na prática. Vamos imaginar, sei lá, que a gente tem uma empresa, uma indústria farmacêutica que quer desenvolver um novo medicamento para o câncer, para ver se aquele medicamento vai aumentar a expectativa de vida para aquele paciente com câncer. Então, a gente pega um grupo controle, que vai receber o placebo, e pega o grupo que vai receber o medicamento em si. E aí, ao final do estudo, se verifica que o grupo com placebo teve aumento de 5 anos de vida, e o grupo com medicamento aumento de 6. Olhando assim, realmente parece que o medicamento ajudou. Mas isso pode ocorrer pelo acaso, pode ocorrer só naquele grupo. Então, o teste entra para verificar se, de fato, isso é replicável para a população e se aquilo, de fato, está associado. Então, ele fez isso para escolher variáveis que ele iria relacionar com os domínios do questionário de qualidade de vida. E aí, como que ele relacionou essas variáveis com os domínios? Ele fez a análise multivariável, que é uma regressão linear múltipla. Não é uma análise que a gente está acostumado a ver aqui nos grupos de pesquisa. No início, a gente não entendeu muito, foi difícil de entender, a professora ajudou a gente. Então, basicamente, ela é como se fosse uma regressão linear simples, sendo que com mais variáveis. Então, ele usou cada domínio do questionário como uma variável dependente, e as variáveis que ele viu que tinha relevância com o teste T, ele colocou como uma variável independente. E eles foram analisados para ver qual que, de fato, iria impactar na qualidade daquele domínio de qualidade de vida e qual não iria. E para isso, para essa regressão, ele adotou o que a gente está acostumado, que é de 0,05. Então, aquelas variáveis independentes que não tinham associação significativa, ele excluiu do modelo dele. Então, por isso que, como for ver as tabelas do resultado, tem domínios que têm mais variáveis e tem domínios que têm menos. Ele não colocou aquelas que não tinham relevância significativa. É uma análise nova, e para enriquecimento do grupo, a gente pesquisou um vídeo que mostra na prática como que é feito. A gente queria passar para vocês. É curto o vídeo. Vocês como aqui, deixa eu...
Não, aqui não tá mais mutado, não. Aqui não está mutado? Não. Vai ver se vai passar, então. Sim. De repente, fecha o som e fecha o áudio. Fecha o microfone? É, eu vou tentar botar aqui. Fechou aí? Não estou ouvindo. Tá só a descrição. Não sei porque ele ficou assim. Será que você abriu no YouTube direto lá? Talvez. Tem link aí? Oi? Não. Tem som. Tá com som no computador de vocês. Tá. O som tá no máximo. Quer continuar aí, tipo, a gente explicando os resultados? Não, de repente pode deixar o vídeo, eu posso tentar ir falando. Deixa com a legenda que eu vou explicando. Mas de repente bota. Ele tá no YouTube direto? Bota mais lentinho, né? Para dar tempo de você falar. Então eu vou botar na apresentação, eu boto ele mais lento mesmo. Não precisa não. Bota só a legenda. Agora, aquele outro vídeo era legal porque ele mostrava no Excel, né? Eu acho que. Mas esse aí mostra a análise no final, acho que a gente não tinha pegado tanta análise. Porque aquele vídeo eu achei bem bacana. Depois a gente pega aquele link, que a gente copia aquele link para algum lugar, né? E compartilha para o grupo, porque assim, a gente não tem o R, a gente tem o Excel, né? E aí todo mundo saber no Excel como é que faz aquilo, eu achei muito bacana. Tem que abrir o microfone aí que tá fechado agora. Quer que eu adianto? Não, vai ficar um pouco para acompanhar. Aí tá basicamente explicando o que eu falei. A ela vai pegar uma variável corrente, uma variável resposta, e vai comparar a relação dela com a dependente ou variável significativa. Aí tem um exemplo, né? Aí ele colocou a variável dependente dele como score, no nosso caso seria o domínio do questionário de qualidade de vida. E as variáveis independentes, ele colocou entidades, tudo mais. No nosso caso, seriam aquelas variáveis que ele extraiu do teste dele. Fazer exercício físico ou não, a questão de defesa, a confusão. É isso aí. Porque ele está explicando mais em relação ao que ele está vendo. Né? Aí ele vai ver, no caso, como que aquela variável influencia. Se ela influencia positivamente ou negativamente a variável independente. Aí ele aborda um pouquinho da fórmula. É mais fácil do que parece. Quando a gente vê lá o Excel, a análise é mais fácil do que parece. Ele vai colocar lá numa coluna o score e nas outras 3 colunas ele colocar idade, estudo, mapa. Aí ele vai num determinado comando do Excel e seleciona tudo.
mas separando o que é variável dependente, que no caso ali seria o score, e o que seria variável independente, as 3 outras colunas. E aí ele vai obter alguns parâmetros utilizando essa equação ao selecionar todas essas colunas, a diferenciar o que é variável dependente e o que é variável independente. E aí vai ver, né, o score para a idade. Mostrou que ela é relevante ou não é relevante? O score para estudo vai mostrar que ele é relevante ou não é relevante? Para a massa, relevante ou não é relevante? Aí o que não for relevante, ele apaga. O que for relevante, ele mantém. E aí ele vai rodar o teste de novo para ter um novo quadro aí, né? Caso ele fez um L, fez um Excel. Aí, basicamente, isso que a professora falou. Aqui até colocou mais, colocou só idade, MP, massa, gás, estudo. Realmente da fórmula. Como o Excel ele é mais familiar para a maioria, eu acho que se vocês tivessem trazido aquele videozinho do Excel, todo mundo já ia estar assim. Porque é basicamente apertar alguns botões e vai ser aquele resultado final desse vídeo. Ele diz o que você tem que olhar para saber se influencia ou não e o que você vai descartar. Eu até mandei para a Camila um vídeo, mas aí eu não sei se foi o mesmo vídeo que a gente viu aquele dia, porque não estava no meu YouTube, né? Ou se é até um outro, mas eu gostei muito daquele vídeo que a gente viu aquele dia. É basicamente no Excel, como a senhora falou, ele vai criar as colunas com as variáveis independentes, aí ele vai selecionar uma opção no Excel para fazer uma regressão, e aí ele vai fixar como variável dependente, no caso, o que domina a verdade livre. E ele vai selecionar ao mesmo tempo todos os outros dados de uma vez só, e vai jogar ali do lado mesmo. E aí o próprio Excel gera para você isso aqui. Isso é praticamente igual isso aqui. E aí, por exemplo, o valor que ele já está na frente, mas só, o valor que está negativo significa que ele influencia negativamente aquilo que você está olhando. Então, IMC. Se você tem IMC, você tem então, era o score ruim. Acho que eu desempenho. Isso. Então, basicamente é isso. A gente pode ter. Agora, eu não lembro exatamente qual era o parâmetro que ele olhava, porque a gente tentou achar alguma coisa aqui, justamente porque o que a Sara falou, né? Quando a gente vê como se fosse um alfa, né? Um coeficiente de regressão negativo seria um impacto negativo no seguinte sentido, uma relação meio que inversa, né? Enquanto uma coisa cresce, outra coisa decresce. Se é uma relação positiva, as duas coisas crescem, as duas coisas decrescem. Numa regressão linear, a gente vê o alfa e a gente tenta encontrar todas essas informações ali. Mas não que isso não seja pertinente nessa análise multivariada, mas você não olha isso num primeiro momento. No momento anterior, você olha esse outro parâmetro, que eu acho que é o que ele traz aqui. Aquele beta. Cada uma daquelas variáveis tem o seu beta. Que no caso aqui no nosso artigo é um outro nome que ele dá. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os resultados. Aqui, essa tabela 1 fala da caracterização das pessoas vivendo com HIV segundo os dados que foram coletados. As pessoas com nível educacional que tem primeiro e segundo grau completos, o N é igual a 206. Aqui a gente sentiu falta dele dividir um pouco mais, sabe? Porque ele só colocou esse dado aqui na tabela, também não colocou o complementar desse dado, na verdade, nenhum, como, por exemplo, pessoas sem união estável, 137, ele não colocou o dado complementar, e, no caso, se a gente quiser, a gente vai ter que calcular, tirando do total, que são 227 indivíduos. Aqui, no caso de indivíduos brancos, são 65 pessoas e 144 pessoas de classe econômica baixa, classe D e E, falando sobre dependentes. 142 pessoas têm 1 a 3 dependentes da sua renda familiar e 85, 4 a 10 dependentes. 143 pessoas não têm vínculo empregatício e 198 não
fazem prática de exercícios físicos, que representa 87% do N inicial. Isso é um número muito alto. Contanto que, posteriormente, vocês vão ver que, na análise, esse domínio, por assim dizer, vai influenciar muito os resultados. A contagem de células TCD4 foi feita uma média, e a média ficou em 537,4. A carga viral indetectável, 150 pessoas estavam com a carga viral indetectável. E 197 pessoas fazem uso de terapia antirretroviral. Agora, falando sobre o tempo de infecção. 46 pessoas estão infectadas há 12 meses ou menos, enquanto 181 pessoas têm a infecção há mais de 12 meses. Enquanto 71 pessoas já se medica há menos de 12 meses e 156 mais de 12 meses. Agora, falando especificamente sobre resultados do domínio de qualidade de vida, que no caso, não sei se ficou claro anteriormente, mas cada domínio eles vão pegar as questões que foram feitas, somar os resultados e tirar uma média. E essa média que vai ser apresentada aqui. No domínio de função geral, a média foi de 54,3. No domínio de satisfação com a vida, 61,9. Vale ressaltar que a gente olhou alguns artigos que falavam que, geralmente, se a média foi inferior a 75 pontos, esse domínio vai impactar negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Então, pode-se perceber que aqui, os únicos domínios que estão acima de 75 pontos são confiança no profissional e função sexual. Todos os outros estão abaixo de 75 pontos, que pode-se dizer que tem influência negativa no impacto, tem impacto negativo na qualidade de vida. Nas tabelas 2, 3 e 4, foi aplicado o modelo de regressão linear múltipla, que a Sara falou anteriormente para vocês como que foi feito. E, como eu disse, muitas pessoas não praticavam exercícios físicos. Então, as associações estiveram especialmente presentes entre a variável não praticar exercícios físicos e os domínios função geral, satisfação com a vida, preocupações com a saúde, aceitação do HIV, preocupações financeiras e preocupação com a medicação. E entre as variáveis socioeconômicas, predominaram associações entre a idade, os domínios preocupação com a saúde, preocupação com a medicação e aceitação do HIV. Agora falando da tabela 2, que já é da análise multivariada. Você pode ver aqui o domínio função geral, todos esses tópicos têm relação. Idade, nível educacional, a não prática de exercícios físicos, aqui está só exercícios físicos, mas é a não prática, e a contagem de células TCD4. Aqui, tanto a idade quanto a não prática de exercícios físicos está impactando negativamente a média que a gente viu anteriormente. E se essa média é impactada negativamente, essa média diminui, logo diminuindo a qualidade de vida do indivíduo. Contrapartida, esses outros, nível educacional e contagem de células TCD4, é ao contrário. Quanto maior o nível educacional, maior vai ser a média da função geral, o que vai impactar numa melhor qualidade de vida. E esse pensamento se repete para os outros domínios. Nesse aqui, de satisfação com a vida, os que são relacionados são nível educacional, não prática de exercícios físicos e contagem de células TCD4. Você pode ver que só o de não prática de exercícios físicos está impactando negativamente. Esse aqui, de preocupações com a saúde, também só o de exercício físico está impactando negativamente. Os outros, que são tempo de medicação, contagem de células TCD4 e idade, não estão. A tabela 3, vocês podem ver que são outros parâmetros que são relacionados aqui. Foi o que a Sara falou anteriormente, que quando foi fazer a análise multivariada, como o P significativo foi menor do que 0,05, alguns foram eliminados e não foram relacionados com os domínios. Então, aqui, os que foram selecionados foram gênero, idade, no caso do gênero, sexo, nível educacional, status socioeconômico, trabalho, não prática de exercícios físicos,
contagem de células TCD4, carga viral e tempo de medicação. Falando sobre o domínio aceitação do HIV, vocês podem ver que só a não prática de exercícios físicos também está constando como negativo, enquanto o tempo de medicação e idade não estão. Agora, falando sobre preocupações financeiras, gênero, a não prática de exercícios físicos e trabalho também estão constando como negativos, dizendo que impacta negativamente na média desse domínio, enquanto status socioeconômico e nível educacional não. Falando sobre preocupações sobre a medicação, o gênero impacta negativamente e a não prática de exercícios físicos e a carga viral, enquanto contagem de células TCD4, status socioeconômico e idade estão positivos, então aumentam a média por seu aumento. Aqui são os mesmos parâmetros que foram usados anteriormente. Então, no domínio, preocupações sobre a confidencialidade. A raça impacta negativamente e a terapia impacta negativamente. No caso corrigido, não são os mesmos parâmetros utilizados antigamente. Tem a terapia também, e aqui não está constando a prática de exercícios físicos. No caso do domínio, confiança no profissional. Tem o impacto da idade e do nível educacional. No caso, o nível educacional impacta negativamente, enquanto a idade impacta positivamente. Mas aí, só interferindo antes da hora, Natan, só para a gente não seguir assim, eu acho que alguns impactam, outros não, porque o nível de significância aceito foi 0,05, né? E aí, por exemplo, quando se fala da idade, do nível educacional, na confiança no profissional, a gente tem esses valores de D, que são oriundos da análise multivariada, mas o P deu maior que 0,05, né? Então, acho que, assim, teve algumas coisas que não tiveram impacto quando jogou lá no programa direto e ele excluiu, e das coisas que ele manteve para fazer análise multivariada, algumas se mostraram de fato impactantes e outras não. Porque eu acho que, ó, tá vendo? Nem todos têm o valor de P menor que 0,05. Acho que até nas tabelas anteriores tem algumas que não tiveram. Então tem que só olhar com mais calma, pessoal, para ver assim, o que de fato deu menor que 0,05 e o que não deu, para se mostrar efetivamente relevante, né? No caso, quando eu tinha entendido que, como ele falou que tinha excluído o que tinha dado menor do que 0,05, eu pensei que já tinha tirado todos. É porque são duas etapas. São sim. duas etapas. Mas a gente pode falar melhor daqui a pouco. Só presta atenção agora nessa parte do que deu menor que 0,05. Acho que já foi fechado. Sobre isso que a senhora falou, realmente, tanto que na discussão ele só traz os comentários sobre aqueles que o P estava menor que 0,05. Então, são os que de fato iriam influenciar. Então, o nosso artigo ele era até um pouco bagunçado, porque as tabelas estavam não estavam no resultado, estavam na metodologia, e o resultado era a discussão. Enfim. E aí, na discussão, então, ele verificou que os domínios mais afetados da qualidade de vida seria a preocupação financeira. Isso aqui a gente pode até encarar com um certo viés, porque a amostra dele e a maioria estava um status, né, de classe de renda baixa. Então, assim, óbvio que eles não estão preocupados com as questões financeiras. Também foi mais afetada a preocupação com confidencialidade. O que seria isso? Seria o fato das pessoas saberem que aquele indivíduo é portador de HIV. A função geral também e a satisfação com a vida. E esses domínios, eles se associaram às variáveis nível socioeconômico e exercício físico e terapia. E apenas o exercício físico para os dois últimos domínios, que seria a função geral e satisfação com a vida. Como assim? Então, exercício físico teve um P menor que 0,05 em função geral e satisfação com a vida. E, no caso, para o domínio de preocupação financeira e confidencialidade, todos esses aqui, nível socioeconômico, exercício físico e terapia, tiveram um P menor que 0,05, então por isso a gente pode considerar que influenciou. Quanto à associação entre esse nível socioeconômico e a preocupação financeira, tem bastante consistência,
Obviamente porque o grupo dele era o maior número de pessoas classificadas como de baixa renda. E o domínio de preocupação com sigilo ou confidencialidade, que seria as pessoas saberem que aquela pessoa porta HIV, esteve associado apenas à variável terapia terapêutica, que corresponde a 86,8% das pessoas em uso de antirretrovirais. Uma outra coisa também no nosso artigo, ele não traz que tipo de terapia que eles estavam usando, ele não diferencia dentro do grupo dele. Outra coisa também que ele trouxe como justificativa é que a literatura afirma que esse uso de antirretrovirais aumenta a preocupação com as pessoas, com medo, né, de revelar essa condição médica para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Apesar, né, dessas informações sobre a doença já serem mais disseminadas, o preconceito ainda existe e essas pessoas ainda se preocupam, né, de sofrer preconceito. A função geral e a satisfação com a vida estavam associadas à variável exercício físico e foram os domínios subsequentes que apresentaram as menores médias. Então, foi os que estavam pior, né, nesse score desse questionário que o Nathan explicou, e a justificativa se deve ao comportamento negativo encontrado de não praticar exercício físico. Então, praticamente a amostra dele toda não praticava exercício. Então, é óbvio que isso ia dar desse jeito. E os domínios de preocupações com a saúde foram associados à idade, exercício físico e células T CD4. Pelo primeiro resultado, observamos que a associação apresentou comportamento positivo da qualidade de vida com o avançar da idade nesse estudo. Então, os indivíduos mais velhos, eles tinham melhor qualidade de vida. Por fim, dentre essas análises de qualidade de vida, o domínio função sexual, ele apresentou uma das melhores médias. Essa melhor média, ela pode também ter um viés porque ela foi associada principalmente ao sexo masculino. Isso pode se dar tanto por vergonha de não querer falar, que tem um comprometimento na vida sexual, ou então porque, de fato, eles estão bem, né? Vivendo a vida feliz. Enfim. E uma limitação do nosso artigo é que esse estudo, ele não traz muito sobre a causa disso, por se tratar de um estudo transversal, ele está só jogando os dados e observando. Entretanto, apesar disso, ele aponta, né, determinantes para a qualidade de vida de pacientes que vivem com HIV, destacando quando esses fatores socioeconômicos, clínicos e hábitos de vida não são adequados, pode, então, se refletir num prejuízo na qualidade de vida daquele indivíduo. E como eu falei também, a gente achou que faltou dados sobre o tipo de terapia utilizado, a tabela dele também não foi bem estratificada no quesito de escolaridade. Você jogou lá escolaridade, mas não colocou quantos anos de escolaridade, ele não dividiu. A gente achou isso também uma limitação. E, por último, o autor conclui que a qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV tem prejuízos, principalmente nas áreas financeiras, na confidencialidade, seguidas da função geral do corpo e satisfação com a vida. Além disso, esses domínios de função geral, satisfação com a vida, preocupações com a saúde, aceitação da HIV, preocupações financeiras e preocupações com a medicação vão estar associadas principalmente à não prática de exercício, mostrando que esse fator, assim como alguns outros fatores socioeconômicos, são determinantes para a qualidade de vida dessas pessoas. Isso é uma coisa que a gente até associa ao artigo da primeira vez, né, que a Ana e o João apresentou sobre exercício físico. E outra coisa também que eu observei é esse uso de questionários. A nossa outra apresentação tinha um questionário novo, que a gente trouxe, explicou. Essa também tem esse questionário, então são instrumentos para a gente conhecer e, de repente, até aplicar, né, no futuro estudo. Vamos passar aí para os meninos primeiro, depois terminando o Felipe. Eu não sei se isso aqui está funcionando. Passa aí isso aí. Gente, esse aqui vai tão raivoso. Pode? Gente, parabéns, vocês são ótimos. Vocês apresentaram muito bem. Esse artigo assim, mais fluido, né? De entender. Eu acho que é um assunto um pouquinho mais tranquilo para a gente. Mas vocês sempre dão conta do recado. Parabéns por isso. Continue evoluindo sempre. Parabéns, gente. Como a Mari falou, realmente é um artigo mais tranquilo, né? Comparado com os outros que a gente viu. Porém, mesmo assim, vocês se debruçaram em destrinchar, né, cada detalhe do artigo para facilitar a compreensão da gente.
de fato isso ajudou muito. Parabéns, arrasaram. Parabéns. Como falou, tipo, eu acho que vai ser tem que ser só aos dados, então não justifica muito, e não, enfim, e faz toda a diferença de ter vocês para poder explicar os dados, né? Porque para interpretar cada um deles, tá? Assim, você vê as limitações de dados, as limitações das perguntas, é essencial ter esse texto que vocês tiveram, porque senão os dados só ficariam ali. Então, parabéns, vocês tentaram muito bem. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês dois pela apresentação. Eu tive que sair uma parte, mas a parte que eu vi, vocês saíram muito bem. Como sempre, né? Apresentações, né? Ver que vocês falam tranquilamente, estudaram, né? Procuraram vídeos para poder facilitar o entendimento aqui. E aí, quando o vídeo não é produzido, tentaram explicar o vídeo. Então, é nítido o esforço de vocês. Então, parabéns. Parabéns, gente. Vocês trouxeram outros recursos interativos que os outros artigos não trouxeram, que foi o vídeo, né? Foi muito bom. Leveza, facilidade, parabéns. Carinho para depois Sofia, porque aí ele fala para caramba. Bom, parabéns, Sara, pela apresentação, né? Se debruçaram sobre o artigo, né? Trouxeram o vídeo para ficar mais explicativo, essa questão da análise estatística. Não tenho perguntas a fazer a respeito do artigo, e a única coisa que eu fiquei pensando assim, foi por que eles realizaram, né, esse estudo no Rio Grande do Norte, que eles não mencionaram. É porque é a universidade que eles fazem parte. Entendi. Mas, não, assim, tudo bem. Mas, assim, acho que seria interessante no artigo trazer o porquê de estar se estudando o HIV lá, né? Por exemplo, estudar Camila. Ela tem um porquê de estar estudando aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Não é porque se só a minha faculdade é do Rio Grande do Norte, por isso, né? Será que lá a população, a incidência maior? Será que existe algum motivo, né? Plausível? Então, acho que seria interessante, né? Voltou a todo o embasamento do estudo dele, né? Por que a gente está utilizando esse tipo de questionário, né? De avaliação da população. Então, acho que é um estudo legal. Parabéns mais uma vez aí para vocês. Gente, parabéns, Natan e Sara, pela apresentação de vocês, primeiro, né, pela maturidade que vocês demonstram, né, de lidar com o grupo, falar, estudar um tema, abordar, discutir, conseguir fazer aí os detalhes que ela propõe. Então, parabéns. Se espera realmente, né, a gente ver essa maturidade, ter trabalhado mais de perto com o Natan, tenho visto a maturidade dele. A gente tem comentado, conversa sobre isso, né? Sobre quem está mais perto, a gente convive mais. Profissional mesmo, né? É um estudante, vocês são estudantes, mas já tem uma maturidade para estar no mercado de trabalho mesmo, e para fazer coisas além, isso é muito legal. Com relação ao tema que vocês escolheram, é muito oportuno, né? A Karine ficou muito feliz, né? Quando ela disse que precisava contextualizar, né? Por que a qualidade de vida de pessoas com HIV é importante no Rio Grande do Norte? Por que é importante no Rio de Janeiro? Porque, de uns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, essa tecnologia, não só a tecnologia, mas a forma de acolhimento, de se tratar o paciente, isso mudou muito. Então, hoje, a gente não fala mais que a pessoa é portadora do HIV, não é mais um doente. Né? O médico gosta muito de falar assim, meu doente. Isso tem mudado, né? Já mudou muito, ainda tem mudado. Então, são pessoas vivendo com HIV. E vocês destacaram muito, o Nath estava muito feliz quando falou da diferença entre o HIV e a AIDS. Né? Então, a gente, quando tem portador do vírus da herpes zoster, a gente tem o vírus, mas a gente não tem a doença. A gente tem a doença eventualmente, quando a gente tem uma imunidade baixa. Né? A AIDS é da mesma forma. A pessoa vive com o vírus. E a ideia é essa mesmo, mostrar que ela vive normalmente. Para dar uma ideia de naturalidade. São pessoas vivendo com HIV. Pode ser que ela não desenvolva a doença em nenhum momento da sua vida. Em muitas pessoas acontece isso, né? Graças aos avanços da terapia antirretroviral.
Então, falar de qualidade de vida nesse grupo de pacientes é muito importante. Em todo o território nacional, é evidente que lá no Rio Grande do Norte tem as suas peculiaridades, e que sim, né, contextualizar um pouco mais como a gente vai contextualizar o nosso grupo, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Rio, vai mostrar a importância daquele grupo de pacientes que a gente vai estudar. Foi interessante vocês falarem sobre atividade física, e alguns fatores que a gente está perguntando também, né, que a gente está vendo tanto no estudo retrospectivo quanto no prospectivo, para avaliar a qualidade de vida, evidentemente, e os parâmetros biológicos também, né? Físico-químicos, marcadores, isso tudo pode ter relação com a atividade física. Então, é uma das coisas que a gente vai falar, apesar do viés aí que a Sara apontou. Mas é uma coisa que é muito importante. Lá nas tabelas que vocês mostraram, na tabela 3 fala do sexo, né, e a variação com relação à preocupação com a medicação. Ele falou qual é o sexo, que é mais ou menos preocupado, se é mulheres ou homens, ou não falou? Ele não Fiquei curioso para entender. chegou a separar. Porque ele mostrou uma variação, uma relação negativa, né? Então, prejudicou lá os corpos. Qual seria o sexo? Né? É interessante a gente saber. É uma diferença interessante. A atividade física, com certeza, né? A falta de atividade, enfim. E o P de 0,01, né? Em relação ao sexo. Então, é interessante de saber, até para a gente ver se no nosso estudo tem alguma coisa parecida, se é mais ou menos isso, ou se não é. E a carga viral também. Mas a carga viral, o P de 0,56, né? Então, ele mostrou um P de 0,1, né? O questionário, então, não seria relevante. Só exercício físico e o sexo. Com relação à medicação também, já é outra coisa que eu vou falar. Preocupação com a saúde. Preocupação com os sigilos. É muito importante quando a gente fala de qualidade de vida. Né? A questão da confidencialidade é que contou muitas vezes no estudo. E não sei se o Nathan já conseguiu reparar, a gente não teve muito no ambulatório de farmácia, né? Mas os pacientes, quando vão pegar o remédio, eles jogam a caixa fora, botam o remédio no bolso, então levam um outro pote, passam por outro pote, jogam. E todo um ritual, então, se eles moram aqui em Niterói, vão pegar remédio lá em outro lugar, para que a vizinhança não reconheça, para que as pessoas do posto de saúde, do hospital não reconheçam. Então, isso é uma coisa muito importante para o paciente ou para a pessoa que vive no HIV. Para outras patologias não é. E, graças aos avanços da medicina, né, que a infecção pelo HIV se torna uma doença crônica. Né? E a realidade hoje é essa. E por isso que a gente está estudando comorbidades, está estudando pessoas acima de 50 anos, porque realmente é uma doença crônica. É uma síndrome crônica e a gente precisa olhar para esse paciente realmente com essa visão da qualidade de vida, de que forma isso influencia. E aí eu queria perguntar para vocês, e para o Nathan, mas a Sara pode falar também, o que você acha que a gente poderia inserir no nosso estudo? Aí a gente tem exercício físico, a gente já vai ver, sexo, a gente colocou também se fuma ou se não fuma, fumante ou não. Você acha que algum outro parâmetro a gente poderia acrescentar, ou você acha que realmente é só em relação à qualidade de vida? Eu não sei se seria interessante a gente analisar a qualidade de vida no geral, sabe? Não sei se seria interessante analisar a qualidade de vida no geral, porque tem muito a ver com tanto a adesão medicamentosa e outros fatores. Não sei se é exatamente esse questionário, porque ele é muito extenso e seria muito trabalhoso, realmente, até que já está difícil para a gente analisar os pacientes, passar esse questionário para ele seria quase impossível, mas ver alguma forma de tentar avaliar essa qualidade de vida, não sei se acho que seria bem interessante. Seria um dado a mais que a gente poderia tentar analisar. Sim. Bom, meninos, né, guerreiros, aí os últimos a apresentar. Acho que não precisa não estar pertinho, né? Acho que não precisa do microfone, não. Parabéns pela apresentação de vocês. Assim, o Felipe falou, né, o que a gente comenta quando a gente conversa e tal, e acho que talvez não seja a palavra mais profissional, mas a gente pode dizer que na Tensac são dois fofos, né? Eles não negam trabalho, estão sempre dispostos a cooperar, né? Cada um dentro da sua linha de pesquisa,
e também com a parte de divulgação científica, né, nos posts, no Twitter, postando no YouTube e tal, e na própria questão do trabalho, né, Natan indo lá incansavelmente com o Garcia, né, ele falou como você consegue se relacionar bem com as pessoas, o que é importante, e é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, porque não adianta a gente ser inteligentíssimo se a gente não consegue estabelecer uma conexão. Porque até a nossa grande inteligência brilhante pode, falta de simpatia, pode, nossa, é metido, né? E até a pessoa querer atrapalhar e tal, em vez de ajudar. Então, acho que é uma habilidade que vocês, desde muito novos, estão desenvolvendo e nem imaginar que estuda que não tem, né? E que tem outro tipo de experiência, mas não consegue ir tão longe porque não tem essa habilidade. Então, uma habilidade que é importante para ser desenvolvida também, né? Então, a Sara, junto com a Camila, o que ela já desenvolveu em relação ao referencial teórico do projeto da Camila, né? Então, assim, como eu disse, eu estou muito feliz com esse grupo, da maneira que ele estabeleceu. Vocês tiveram uma missão maior do que no início do ano, né? Mas a gente pode pensar em missões ainda maiores. A gente vai ter seminário mais regular, né? Em vez de só a organização no final do ano, é a escalada que é normal, né? Então, vocês, eu acho que correspondem muito bem aos desafios, isso é importante, né? A Sara me deu ontem alguns documentos para preencher, e eu tentei transparecer, né, tudo que a gente está conversando aqui na avaliação do documento. Não chega 10, né? A gente saiu, não que não seja, que não esteja bom, porque a nota foi que no 7, né? Mas só alguma coisinha que deve tentar, prestar um pouquinho mais de atenção nisso aqui, mas assim, eu acho que é um grupo muito bom, que trabalha em cooperatividade muito bem, mesmo à distância, né? Então, estou muito feliz disso. Então, nesses momentos, tudo fica muito evidente, né? Em relação à parte gráfica, vocês também têm um domínio muito bom em relação a isso, em relação ao Canva, e deixa a apresentação mais interessante, né, com essas transições. Então, acho que isso também ajuda a aprender a atenção, principalmente às 5 horas da tarde, né? Achei que foi importante vocês contextualizarem a motivação que é a escolha do artigo. Também achei bacana. Vamos lá, vamos ver o que significa o estudo observacional, descritivo, transversal, porque às vezes esses termos são muito, as pessoas ficam confusas, né? E eu achei uma discussão muito interessante, não lembro quem fez agora, para dar o crédito, mas como se o estudo transversal fosse uma foto, comparado com o estudo longitudinal, que é um filme. Então, acho que com isso a gente não erra mais, né, em relação à diferença entre um e o outro. Achei também muito pertinente vocês comparem a questão da aprovação pelo Comitê de Ética de Pesquisa, com a realidade do estudo em ciclo. Quem está com o estudo em ciclo não está, né, prestando atenção nisso, porque não é necessário, mas no estudo de farmacologia clínica, essa aprovação pelo Comitê de Ética é importante. E aí, não só a aprovação pelo Comitê de Ética, né, especialmente no estudo prospectivo, a assinatura de termos de consentimento livre e esclarecido, que é aquele não colocou, mas eu já via alguns artigos que falam da assinatura desse termo, inclusive para que vá para o prontuário, né? Mesmo que vá consultar para o prontuário. E aí, no estudo da Camila, por exemplo, no primeiro momento, a gente achou que não precisava do comitê de ética, porque ela vai analisar bancos de dados sem identificar o indivíduo da pesquisa. Mas a gente viu que se aquele dado vai ser utilizado no TCC, no mestrado, no doutorado, é importante ter a aprovação pelo comitê de ética. Aí, em relação ao viés, em relação a comentários que a Karine fez, que o Felipe fez, já começa de lá, né? Ele fala de uma amostra não probabilística, então ele não faz uma amostragem aleatória, e a gente vê, como a Sara falou, uma série de viés, né? Então, ele vai estudar a região norte do país. A gente já sabe que o Brasil é um país de extensão continental. Então, o que ele vai perceber aí é transponível para o restante do país. E o quanto isso é representativo da própria amostra, pela própria população desse local, né?
Então, esses vieses, seria importante que ele tivesse discutido. É uma limitação, mas isso não invalida a resposta que esse estudo trouxe. E aí fica a questão dos pesos, né? Por que o dos pesos? Porque aí você fica assim, a partir do momento que ele não contextualiza, por que dos pesos? É tanto preso assim. Porque assim, a gente vai no banco de dados lá da família, outro estudo assim, quem ali é preso, quem não é preso, quem não... Enfim, né? Nem sabíamos, nem fez questão de pontuar isso, sendo que ficou jurado por diversos. Vai completar o trato da população carcerária? Então, assim, eu acho que Mas tem tudo no questionário, que eu teria que fazer esse questionário com a pessoa sozinha. Aí se a pessoa tivesse com uma escolta, não podia. Então deve ter tido alguém que estava com a escolta. Mas aí será que assim, é um hospital público, que nem tem um Souza Aguiar, que aí vai parar uma pessoa que foi presa, né? Mas assim, falta informação, né? São coisas que poderiam ter sido trabalhadas um pouquinho melhor, né? A questão dos questionários. O questionário que vocês trouxeram hoje é um pouco diferente do questionário que vocês trouxeram antes, porque, pelo que eu bem me lembro, o questionário anterior era garantido pelo profissional. E aí o profissional tinha um treinamento. Então, questionário é algo que é sempre complicado, a questão da validação e tal. Mas aí você está falando de um questionário aplicado por um profissional, que foi submetido a um treinamento prévio, você tem menos vieses do que um questionário que a pessoa responde e que a resposta vai variar com o nível de compreensão da pessoa, né? A atividade cognitiva, e como vocês voltaram, o nível educacional da maioria era baixo. E eles especificaram um pouco, inclusive, aí, né? E vocês comentaram sobre isso. E, se eu não me engano, se eu não estou dando confusão, vocês até falaram que no questionário levava em consideração o nível de escolaridade, o número de anos. E aí, quanto menor a pontuação, tinha a ver com menor qualidade de vida, né? Mas eu lembro de, na nossa discussão, vocês terem comentado que acrescenta, se eu não me engano, mas tantos pontos. Não sei se estou confundindo, né? Se tivesse tantos anos de... Aqui no caso, nível educacional, para a satisfação da vida, ele teria significância, então é positivo. Não, isso é um resultado, mas assim, não sei se estou confundindo agora com o questionário que a Camila apresentou. Foi o seu? Porque aí tem aquela questão, né? Se tem a dificuldade de compreensão, isso não teria que ser avaliado no questionário, então tudo fica enviesado quando você tem essa amostra aí que já tem um nível de compreensão menor. E como vocês falaram, questionário extremamente longo, porque a pessoa pensa, lembra das suas últimas 4 semanas. E aí, pessoal, plateia, lembra das suas últimas 4 semanas. O João Vitor vai ser sempre nível de satisfação da vida. Né? Pegando o pé dele. Mas, assim, é difícil, né? A gente fazer esse recordatório dessa forma. Então, é um estudo que eu acho muito importante pelos aspectos que o Felipe pontuou, né? Que a gente, às vezes, não... Quando a gente não veste pela camisa, né? Talvez a gente não consegue enxergar, mas que é muito importante. Então, você sair da questão puramente biológica, que foi o artigo do João, da Ana e da Duda, né? Uma visão puramente biológica para uma visão, né, sobre a mesma doença que tem uma questão social imensa, né? Então, mas assim, a gente vê que os instrumentos são, talvez não seja o termo falho, né? Mas são mais subjetivos e aí mais complicados de serem analisados. Apesar de ele tenta estabelecer esses scores de 0 a 100, e ele faz médias para tentar fazer um teste T, fazer uma análise multivariada, né? Em vez de só falar qualidade boa, qualidade ruim, né? E é isso, uma observação só em relação ao que a Sara falou lá no início, muito bem sobre a aplicação do teste T, né? Quando é utilizado o teste T, mediante, né, a verificação de normalidade, para comparar médias, desvio padrão, médias, erro padrão, entre 2 grupos, né? Mas só lembrando que isso é para variável contínua. Se a gente for ter uma variável, agora me fugiu o termo, né? Que não é contínua, né? Uma variável categórica, você vai fazer uma análise diferente para comparar os 2 grupos, como o teste de Fischer, que aqui ele não fez, né? No caso,
para caracterizar a amostra dele, inclusive, né? Então, não só em relação ao nível educacional, mas vários outros estratos foram um pouco divididos, né? Então, tem união estável ou não, né? Quem é solteiro, o resto é solteiro, o resto é viúvo, o resto é o quê? Né? Você também pode ser uma limitação da revista, né? Dentro da tabela. Mas assim, uma coisa é você ter, por conta da norma da revista, um número X de tabelas que você pode chegar e não ter mais. Outra coisa é o estudo dele ser guiado por isso, nível de extratos de situação conjugal ou de nível educacional que ele vai trabalhar. Né? Então, assim, foram 227. 206, cerca de 90% tem nível elementar e ensino médio. O resto tudo tem nível universitário, o resto não tem nada. Tem pós-graduação, ou até dentro. Gente, faz muita diferença se eu tenho só até, né, o sexto ano, se eu tenho até o nono ano, se eu tenho o terceiro ano do ensino médio. Né? Então, assim, isso pode ter algum confundimento aí, né? E aí, enfim, vai ter um número X de tabelas, mas por que os estratos serem tão abrangentes, né? Uma outra coisa que a gente comentou é que ele não especificou a terapia antirretroviral que estava aí em questão, né? Até para a gente fazer um paralelo com o nosso estudo, né? Então, apesar da gente ter a questão do Ministério da Saúde, tá, né? Como é que é o tratamento, né? Então, não sei se a gente pode falar um pouco mais sobre isso, não. Com certeza lá vai ser igual, vai ser diferente, mas eu imagino que possa ter nuances também aí diferentes, né? E aí uma pergunta que eu estava aqui, né, que o Felipe já fez, o que usar nos projetos aí do grupo, não só dele, como no da Camila, né? Então, uma ótica mais para estudar em relação à qualidade de vida desses indivíduos. Como a gente já discutiu antes, né? Tentar ver quais dos indivíduos faz atividade física, quais que não fazem atividade física, até porque se a gente vai monitorar fator de risco cardiovascular, evento cardiovascular, pelo menos o que a literatura traz é que se a pessoa tem uma alimentação saudável, pratica exercício físico, ela vai ter menos risco cardiovascular. E aí, se a gente não observar coisas relevantes no nosso estudo, é porque, de fato, aquela terapia não tem nada a ver com o evento cardiovascular ou risco, porque a gente pegou uma amostra aqui por aí, o pessoal estava fazendo exercício físico. Então, é importante a gente realmente tentar entender melhor esses pacientes, né? E aí a gente já comentou, não temos como estratificá-los, porque pode ser que o índice fique muito pequenininho para cada extrato. Se a gente for pensar em dividir por sexo, por escolaridade, por quem pratica ou não exercício. Então, num dado momento, a gente já falou do principal componente da análise, para tentar ver o que tem impacto ou não. Mas também pode avaliar uma análise multivariada. E aí, não só para o projeto do Felipe, como para o projeto da Camila. E aí, aquele Excel, peço que vocês compartilhem com o grupo, porque, assim, para mim, eu achei aquilo fantástico, eu achei muito fácil. Entendi tudo que estava ali, muito simples. Você bota 4, no caso, né, do exemplo, em 4 colunas, uma dependente, né, outras independentes. Selecionava uma função específica do Excel, depois você vinha quem é sua variável independente. Acelera essa coluna. Quem são suas variáveis independentes? Acelera as outras colunas. Ele rodava tudo, ele mostrava aí o que você tinha que considerar, depois era só pagar uma coluna e partir para o abraço. Então, assim, acho muito prático. E se o R a gente não tem ele, o Excel é aquilo que a gente tem em mãos, melhor ainda. Então, é uma coisa importante da gente compartilhar com o grupo, né? E achei que a gente realmente foi muito feliz nessa divisão dos grupos, dos temas, da ordem da apresentação, porque a gente foi construindo também uma linha de raciocínio. Né? E aí, como foi falado agora há pouco, o estudo experimental mostrado pela Ana, pelo João e pela Duda, de uma farmacologia clássica, que não é o que a gente vem sendo, pelo menos não esse grupo aqui agora, né?
acostumado a discutir e tendo seguido de um estudo que mostra que está ok. Então, posso ter reforçamento desse fármaco, isso é ótimo, diminuir, né, a proliferação ali das células infectadas pelo vírus, não sei o quê. Mas e o paciente que faz uso desse fármaco maravilhoso, né? Será que ainda assim vai achar que a vida dele está beleza, que está sendo bem tratado, né? Que aquele fármaco vai trazer tudo de bom para ele, independente se ele tem uma classe social mais baixa ou mais alta? Então, acho que a gente não pode perder esse aspecto humano da coisa no tratamento, especialmente sendo profissional de saúde, né? Alguns já sendo, outros iminentes a ver, outros em uma situação que não sabem exatamente o que vão fazer, mas podem um dia vir a ser, né? Então, sem dúvida, a gente ser tecnicamente bom é importante, mas a gente tem que ver que a gente está lidando com pessoas. E não só nesse cuidado de saúde enquanto profissional de saúde, mas na carreira docente. A gente está lidando com alunos que são pessoas. Então, a gente tem que tentar passar, compartilhar o nosso conhecimento e tal, mas ver que, às vezes, até na absorção daquele conhecimento, várias coisas vão estar interferindo que não diz respeito ao meu brilhantismo enquanto professor. Né? Então, o momento de vida que a pessoa está passando, né? Até a questão de algumas experiências prévias que podem não ter sido muito positivas para a pessoa e já fazer ela te olhar de uma maneira meio diferente, né? E voltamos à questão de tratar. A gente tem que ser bom, estudar e tal, mas voltando ao que foi comentado em relação ao Natan. Em qualquer tipo de relacionamento, né, a gente tem que tentar ter essa... conseguir se aproximar das pessoas. Então, acho que a mensagem desse artigo é muito nesse sentido. A gente vê que ele tem uma série de limitações, uma série de vieses, mas nos provoca esse tipo de pensamento, né? Então, sair do interatoma, que a gente não está vendo uma identidade ali, para a gente que tem o CPF, né? E isso pode impactar. A gente pode identificar o CPF lá no estudo, mas assim, são questões importantes para a gente discutir. Então, assim, parabéns pela escolha do artigo, mas é sempre desafiador, né? A gente trabalhando em linhas diferentes, conseguir encontrar um artigo que acrescente para ambas as vidas. Então, parabéns aí uma vez, né? Não vou ficar mais tempo de vocês. Vamos finalizar a atividade aí, né? Com a sensação de dever cumprido. E mais desafio adiante. Mas nem nos agradamos tanto hoje.